O nome do nosso protagonista é Blair, e alguém está chamando pelo nome dele. Uma mulher então grita para ele acordar, e imediatamente a sala inteira começa a dar risada perguntando por que ele ainda vem para a escola. E ele se pergunta onde diabos ele está, e alguém puxa a manga de sua camisa. A garota diz a Blair que Britney vai chamar a atenção dele novamente. E quando ele olha para trás, ele vê uma mulher extremamente linda na frente dele. E com raiva, ela pergunta se Blair esqueceu onde ele está. O garoto diz que essa mulher é a sua grande professora, e ela puxa a orelha dele, e a professora diz que não consegue acreditar que ele está dormindo na aula, e imediatamente manda ele responder a pergunta de matemática número 15. O protagonista não sabe o que fazer, mas colocando a mão na testa ele diz que resolveu o problema. A professora diz que ele pode responder a pergunta até amanhã, e que esse é o castigo dele por dormir na aula. A sala inteira continua rindo dele, dizendo que ele nunca vai conseguir resolver um problema tão difícil, mas Blair parece muito confiante e ela percebe que a confiança do garoto está no nível de um acadêmico experiente. E o nosso protagonista é um gênio, conseguindo responder corretamente a pergunta e deixando a professora sem acreditar, e ela diz que isso é impossível. Nosso menino pergunta se ele pode ir ao banheiro agora, e ela diz que sim. A sala inteira fica quieta depois dessa pequena demonstração, e olhando para o quadro eles veem que os cálculos estão corretos. Todos ficam sem acreditar enquanto o nosso protagonista está andando pela escola. Em sua mente ele pensa que aquela expressão era extremamente fácil. Nesse momento descobrimos que na vida passada seu nome era Shin Lu, e que era apenas um professor comum que acreditava no poder da matemática. Ele trabalhou duro por um longo tempo e finalmente vai receber o título de profissional sênior no próximo ano. Mas quando ele estava fazendo a prova, ele cochilou, e quando acordou estava em outro mundo. O protagonista diz que isso não faz o menor sentido, e chama Newton para ajudá-lo. E olhando mais de perto, ele percebe que agora é só um garoto comum que estuda matemática, e o mundo atual valoriza ela muito mais. E ele fica impressionado que os alunos não conseguiram resolver aquele problema, que era tão simples e eles agiram como se fosse difícil. Ele diz que não sabe como veio a este mundo, mas vendo como todos aqui são estúpidos, ele pode ter uma vida perfeita se mostrando superior a todos os outros usando a matemática. Depois vemos uma garota de cabelo rosa e ela e o protagonista acabam se esbarrando. Nosso garoto pergunta se ela está bem, e os dois ficam em uma situação bem constrangedora. Depois a garota simplesmente chama ele de pervertido, e ele rapidamente se desculpa dizendo que não estava prestando atenção. A garota loira dá um passo para trás dizendo que é ele de novo. O protagonista vê que ela o conhece, e muito brava ela diz que Blair esbarrou nela durante a cerimônia de entrada, e a envergonhou, e ela nunca esqueceu disso até hoje, e ela diz que pra piorar esbarrou nela de novo. Ela tá pé da vida com o nosso prota, e o coitado não faz ideia do que fazer ou dizer. E tentando amenizar a situação, o protagonista diz que ela bateu nele primeiro, e de repente a garota começa a fazer gestos estranhos com a mão. Parece que ela pretende lançar uma feitiçaria braba contra o nosso garoto. E pensando que ela é doida da cabeça, ele começa a zoar, fazendo a mesma coisa que ela está fazendo, mas de uma forma engraçada. Mas do nada um símbolo estranho aparece de repente e a mão da garota está pegando fogo. E ela diz que vai enfrentá-lo com tudo que tem. E a julgar pela expressão no rosto dele, parece que ele está se cagando de medo. Pelo visto, ela não era nem um pouco doida, mano. O nosso protagonista não sabe o que fazer e está prestes a levar uma bolada de fogo na cara. E a garota grita dizendo que surra para 100 pessoas ele vai tomar sozinho. Mas o nosso protagonista teve uma ideia genial. Antes de ser bagaçado, ele se curva para ela e pede desculpas profundamente pelo que aconteceu. E claro que a menina não estava esperando por isso, e então ela para o ataque dela. E ela pede para ele não pensar que acabou só por causa dessas desculpinhas. Mas aí, quando ela terminou de falar, nosso garotão já havia vazado. Blair está correndo como se sua vida dependesse disso. E em sua mente nada faz sentido porque magia e ciência coexistem. De repente, a cabeça dele começa a doer e por causa disso ele acaba desmaiando. Fragmentos das memórias de Blair estão vagando por sua mente e vemos ele chorando pedindo pelo seu pai. O general morreu lutando com honra e alguém entrega uma caixa oferecendo condolências. Então aparece uma mãe e seu filho na frente de uma casa. E em volta deles as pessoas dizem que depois que o general morreu, a família se tornou um bando de antigos nobres e agora precisam trabalhar. Blair está indo em direção à sua mãe dizendo a ela que ele entrou na faculdade. Ela diz que ele deve estudar muito, enquanto isso o menino diz que cresceu. E na mente dela seu filho é idêntico ao pai. Um velho pede para Blair se apressar, caso contrário ele não vai conseguir dormir no futuro. O garoto diz que daqui a pouco vai voltar para casa. Nosso protagonista sabe que o dono desse corpo, apesar de trabalhar tanto, nunca teve nenhum talento para magia e por isso ele foi insultado pelos seus colegas. Voltando ao presente, sua amiga fala com ele perguntando se Blair está bem. Ele diz que o nome dela é Jasmine, mas se pergunta como ela encontrou ele ali. E sendo educada, ela
estende sua mão para ajudá-lo a se levantar. Blair agradece ela e pensa consigo mesmo que o dono anterior deste corpo teve uma vida difícil, então de agora em diante ele quer mudar isso. Depois, em uma sala de aula, o professor está ensinando os 4 tipos de elementos mágicos. O velhote careca diz que este mundo é dividido entre pessoas comuns e aqueles que podem usar magia, e a sua escola é a melhor e também a mais famosa entre todas as outras, e a magia é dividida em 4 elementos: terra, água, fogo e vento, e através de gestos com a mão, o mago pode usar a energia espiritual para manifestar tal poder. Vemos que depois da aula, os alunos estão felizes por finalmente poderem ir embora, e vemos o protagonista um pouco triste depois de ouvir essas declarações, e antes de ir embora, o nosso garoto chama seu professor, e ele pergunta o que ele quer. O protagonista pergunta ao professor se uma pessoa sem talento ainda pode usar magia, e sendo arrogante, ele diz que o garoto já perguntou isso várias vezes, e ele fica dizendo que é impossível usar magia sem um talento necessário. As pessoas ao redor do nosso garoto estão zombando dele por ter essa cara de trouxa, mas mesmo que ele não tenha talento, seu amigo chega e diz que Blair não precisa ficar triste se ele não se formar. Caso ele não passe, ele vai trabalhar na propriedade do pai. Em suas memórias, o protagonista lembra que este é o melhor e único amigo de Blair. O nome dele é Toby, e o garoto está sorrindo por ter afastado os caras que estavam incomodando ele. Toby diz que vai estar sempre aqui para ajudá-lo. Enquanto isso, Jasmine estava espiando. Então o protagonista pergunta se ela tem algo a dizer, e sendo muito tímida, a garota responde que não. Então ela sai correndo dizendo que a professora Britney está chamando por ele no escritório. Blair acha ela estranha por sempre ficar de fininho observando ele o tempo todo, e diz que é muita ironia ter um conhecimento absurdo de matemática, mas nenhum talento para magia. Nosso garoto tenta recitar um feitiço de bola de fogo, mas como esperado nada acontece, e sua reação é a de decepção. Mas do nada aparece emanando uma aura avermelhada de fogo na sua mão, e forma uma espiral em volta de seu braço. Blair não está acreditando que isso está acontecendo, afinal fazer isso sem talento era para ser impossível. Deixando isso de lado, nosso protagonista começa a brincar com a bola de fogo, afinal não é todo dia que alguém vai para outro mundo. Nosso garoto diz que talvez por ele ser um viajante ele deve ter sido predestinado, mas de repente ele lembra que precisa ir até o escritório da grande professora Britney. O pôr do sol parece estar se aproximando e ele bate na porta chamando ela. Quando ele entra, ele pede desculpas pelo atraso e por algum motivo nosso garoto fica vermelho. Mas também, né, com uma professora dessas fazendo essa pose, que bela professora essa sua, amigo, parabéns. Parece que o protagonista se apaixonou por ela e a moça sorri dizendo que ele finalmente chegou. E Britney pede para ele não se importar com a sua estranha pose. Então ela manda Blair se sentar na cadeira e a mulher diz que preparou centenas de cálculos para ele fazer. E ela do nada joga todos os papéis na mesa. E Britney diz que vai embora e pede para o garoto não ter pressa. Mas de repente nosso protagonista já diz a resposta da pergunta. Na mesma hora ela pergunta como raios isso é possível. Então ela corre em direção a ele e conta que se fosse ela não conseguiria fazer isso. Nosso garoto não sabe o que dizer para a linda mulher à sua frente. E sendo simpática, Britney pergunta se ele pode explicar como resolveu a questão. E Blair acaba caindo pelo grande charme dela. Em sua mente ele pensa que sua professora é mais idiota do que ele pensava. E batendo na mesa, Blair diz que fez a operação em sequência. Mas o problema e a declaração eram muito propensos a erros. Britney diz que existe apenas uma solução e uma maneira de fazer isso. Ele fala que isso não está certo porque para esse problema você só precisa encontrar um padrão e somar todos os penúltimos números até que eles somem 80. E apontando para o quadro, nosso protagonista pergunta qual é o resultado da soma de todos os penúltimos números. Muito animada, ela levanta a mão e diz que é 39. E ele diz que a resposta está correta e então pede para ela se sentar. Nosso garoto explica que de um problema de adição tedioso a conta se tornou em um problema de multiplicação simples. Com essa forma você pode resolver vários problemas de uma maneira fácil. Britney pergunta como pode existir uma maneira tão inteligente e ela fala que a solução pode ser mais generalizada se você somar todos os números de um período constante. Então a fórmula pode ser descrita como simples. Com vários cálculos diferentes, a cabeça da professora acaba viajando na maionese. Nosso prota acorda ela e se pergunta se todo mundo nessa realidade é tão burro assim. E ela responde com uma outra pergunta, perguntando se essa é a solução. E sorrindo, Blair conta que essa é a forma mais fácil de calcular e todo mundo pode conseguir se fazer assim. E pegando na mão do nosso protagonista, a mulher diz que ele é um gênio e diz que se ele estiver disposto a estudar sempre, seu futuro será ilimitado. A professora Britney não percebeu, mas está esmagando o nosso protagonista com seus melões. E voltando, ela pede desculpas por ficar um pouco animada. E ela pergunta se ele deseja ser um grande matemático. Ele diz que não e conta que quer ser um grande mágico. E ao ouvir isso, a professora fica triste. Britney diz apaixonadamente que ele recebeu inteligência dada pelos deuses e que ele não deveria desperdiçá-la. E até onde ela sabe, ele não tem talento nenhum para magia. E não importa quais desafios Blair encontre, a resposta sempre será matemática. Nosso garoto macho alfa rejeita ela e imediatamente diz que não importa se ele realmente se tornará um mágico. Em sua mente, Blair diz que se ele apenas resolvesse algumas
equações avançadas ele poderia se tornar um grande matemático. Mas esses são apenas pensamentos de outro mundo, e sua perspectiva mágica é muito mais atraente do que qualquer equação ou raiz quadrada. Britney pergunta se o protagonista tem coragem de fazer uma aposta com ela. Em alguns dias vai rolar um teste de magia na sala de aula, e esse teste vai determinar o futuro de Blair na academia. Nosso garoto diz que já sabe disso, e a mulher conta que se ele realmente quer ser um mágico, ele deve passar no teste, e ela acrescenta que isso será como um jogo. Se Blair não passar, ela vai fazer alguma coisa para mantê-lo na escola, mas ele vai ter que ser um matemático. E se ele conseguir passar, Britney não vai insistir mais, e ela pergunta o que o protagonista está pensando. Na sua cabeça, ela já tá achando que este é um jogo perdido para o menino. Mesmo sem talento, o protagonista aceita o desafio e vai embora. Blair diz que sua professora é muito persistente, e ele se lembra do que ela disse antes sobre não esquecer do acordo. Nosso garotão deixa isso pra lá e começa a focar sua mente em estudar magia. E olhando para o lado, vemos aquela garota de fogo novamente, como se fosse obra do destino, os dois se esbarram de novo. E antes de cair, Blair diz que esse sentimento é familiar, e quando ele olha e vê quem é, ele fica chocado. E a garota vai até ele, dessa vez para matá-lo, e ela logo recita o feitiço de fogo. Então uma bola do elemento invocado aparece na sua mão. Mas quando ela olha pra frente, o nosso prota já caiu fora, e ele conta que se tivesse ficado lá mais um segundo, ele estava ferrado. A professora Britney pergunta por que Isabelle parece tão brava, já que ela chegou agora. A garota diz que encontrou o moleque pervertido na escola e conta que da próxima vez ela vai queimá-lo vivo. Nessa hora, Isabelle joga os papéis na mesa dizendo que já resolveu todos os problemas e ela está contente porque levou apenas meia hora. Britney diz que Isabelle é quase mais rápida do que ela, mas a professora diz que Blair levou apenas 1 minuto para resolver e ela fica surpresa e não sabe o que dizer, e na cabeça dela isso é impossível, e pergunta quem que é esse rapaz. E sua professora diz que ele usou uma solução genial nunca vista antes. A professora Britney conta a Isabelle que o protagonista ensinou ela e diz que é uma solução muito inteligente de resolver. E muito animada, ela pede à professora para apresentar ela ao garoto. Britney percebeu que a garota está muito animadinha, então diz que fará isso depois. Em seguida, Isabelle chuta a porta da sala de aula perguntando quem é Blair. Toby já desconfia que seu amigo está em apuros, e do nada alguém dá um beliscão nele por baixo da mesa, e é justamente ele pedindo para ele ficar quieto. Toby diz a ela que o protagonista saiu da sala, e é claro que Isabelle desconfia da situação, e antes de sair, ela pede para mandar uma mensagem para ele, dizendo que ela quer conversar com ele. O amigo do protagonista fica um pouco nervoso, mas diz que ele realmente vai informá-la. A garota então bate a porta e vai embora. Blair sai debaixo da mesa e todos estão em silêncio. Nessa hora, Toby pergunta o que diabos o protagonista fez dessa vez. Nosso garoto fica completamente confuso, porque ele não sabe quem ela é. Seu amigo diz que parece que ele vive em uma bolha que só se resume em estudar e trabalhar. Não é possível que ele nunca ficou sabendo que Isabelle tem muitos seguidores na academia. E se esses caras descobrirem que Blair ofendeu ela, as coisas não vão acabar bem pra ele. Mas nosso menino diz que a academia tem regras e eles não podem fazer nada para machucá-lo. Então Toby pergunta se o garoto sabe onde é que a escola fica. Blair não sabe o que responder, então ele diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Nessa hora, seu amigo pede para ele parar de ser tão idiota. O pai de Isabelle é o senhor de Apollo City. Nessa hora então, nosso garoto pergunta se dá tempo dele se desculpar. Mas é então alguém lá no fundo grita sobre o nosso protagonista ter tocado Isabelle. E o valentão diz que não vai fazer nada, já que Blair será expulso após falhar no teste. Nessa hora, o Toby percebeu que o cara tá querendo briga. E o valentão explica que apenas ter boas notas permite que você permaneça na academia, mas depois da formatura, para permanecer você deve saber magia. Portanto, todos os alunos do 2º ano têm que fazer o teste e se eles forem reprovados serão expulsos imediatamente. E para os alunos normais isso é como um passeio no parque, mas isso tudo muda porque Blair não tem talento. O nosso protagonista já sacou e entendeu por que a professora Britney escolheu esse teste para o acordo, para chamar a atenção. Nessa hora o valentão bate na mesa e ele pergunta se Blair não ouviu o que ele disse, e começa a falar que ele é apenas um órfão bastardo. E depois de ouvir isso, Toby se levanta da cadeira e então pergunta ao valentão se ele quer cair na porrada com ele. E o valentão diz que não é da conta dele, e Toby diz que o protagonista é seu amigo, e é sua missão protegê-lo. E o valentão fica bravo e diz que vai se lembrar disso. E enquanto vai embora, ele diz que da próxima vez ele vai encerrar esse assunto. O protagonista está pensando que esse cara gordinho pode até não parecer confiável, mas em momentos de dificuldade ele é 100% de confiança. Aí então nosso garoto pergunta se quando Isabelle vier incomodá-lo ele fará o mesmo, mas Toby diz que se aquela menina bonita pedisse para ele bater no protagonista, ele faria isso na hora. E essas palavras deixam nosso protagonista decepcionado. Pelo visto, quando tem mulher envolvida, nosso amigo gordinho já não é 100% confiável. E então finalmente chega o dia do teste, e o professor explica que a magia que eles terão que usar é a bola de fogo, e acrescenta que isso é básico, então a maioria deles devem passar no teste. E além de recitar o feitiço corretamente, os alunos devem acertar o alvo. O professor pede para o valentão começar, então vemos o cara recitando o feitiço. Em seguida, o professor chama a próxima pessoa, e o valentão vê
vê nosso garoto na multidão e diz para ele aproveitar seu último momento na academia. E nesse momento Toby manda ele calar a boca. E a próxima pessoa será o gordinho, e ele recita o feitiço. E assim como a do valentão, uma pequena bola de fogo aparece, mas ele está lutando para mantê-la. Então ele joga na direção do alvo e uma pequena faísca é lançada. E o professor diz que vai contar isso como um resultado positivo. E o nosso amigo gordinho fica feliz com isso. E o professor olha o documento do protagonista e já se lembra que esse é o moleque que não tem talento para magia. Ele suspira dizendo que Blair é um pequeno tolo. O professor estava prestes a dizer a todos, mas o valentão interrompe para dizer algo. E ele diz que uma pessoa está faltando. O aluno Blair não fez o teste até agora e o nosso garoto fica em silêncio. E nessa hora eles perguntam se Blair vai fazer o teste ou não. E naquele momento todo mundo começa a dar risada da cara dele, porque é impossível, já que ele não consegue nem fazer o básico. E chamam ele de Blair, o idiota mágico. Toby chega perto dizendo que é óbvio que eles planejam jogar todo mundo contra ele. E nessa hora o protagonista diz que vai fazer o teste, e ninguém entende o motivo de sua decisão. Mas é claro que nem depois disso eles param de ficar zoando da cara dele, e estão dizendo que Blair ainda não percebeu que ele é um desperdício mágico. O professor manda todo mundo ficar quieto, e pergunta novamente se o menino vai fazer o teste. E Blair responde que sim, ele fará o teste, então ele diz pra começar agora. E agora nosso prota está bem na frente do alvo, e ele sabe que pode fazer magia sem recitar. Mas ele ainda vai fingir. O protagonista então começa a recitar o feitiço, então ordena que a bola de fogo apareça, e todos cobrem os olhos pensando que alguma coisa vai acontecer. Só que então nenhuma magia aparece, e todos os alunos começam a dar risada da cara dele, mas isso era apenas uma questão de tempo para sua fúria acender um grande fogo mágico, que pode ser visto a olho nu, e o alvo é completamente destruído na área. E geral fica assustado com isso, mas Brittany fica triste sabendo que o nosso protagonista tem talento, e depois vemos a cinza se espalhando pela grama, então o professor diz que Blair passou no teste. O valentão diz que isso é impossível, e Toby fica animado dizendo que sabia que seu amigo era capaz. A professora então pede para Blair ir com ele, e em sua mente Brittany se pergunta como nosso garoto fez isso. E a desculpa que Blair contou para evitar ser descoberto é que ele praticava todos os dias, e de repente funcionou. O professor então diz que a magia é dada pelos deuses, e aqueles que não podem invocar ela são chamados de abandonados pelos deuses. Pessoas que têm talento são extremamente raras, e alguém que antes não tinha nenhum e agora tem é quase uma piada. De qualquer jeito ele diz que nosso protagonista tem grande potencial para se tornar um mago. E na sua cabeça Blair está lembrando que da última vez alguém estava convencendo ele a ser um matemático, e agora é para a magia, e o professor diz que o protagonista tem trabalhado duro durante esse período, e certamente ele vai alcançar o nível de um mago santo. Blair percebe que o nível de mago santo é o mais alto que alguém pode alcançar, e diz que tem uma história de alguém que alcançou esse nível, e os seus principais poderes eram de rasgar o tecido do espaço e do tempo, e o nosso garoto entende que tem futuro e pode atingir o nível máximo. E depois Blair olha para o professor e diz que certamente vai se tornar um mago santo, e depois de tudo isso o protagonista diz que a escola deu a ele alguns dias de folga por causa do teste, e usando o curto espaço de tempo ele estudou livros de magia ao máximo, e então descobriu que os níveis de magos são separados, sendo o mago santo o nível mais alto, e suas magias poderosas são descritas apenas em livros. Relatos afirmam que o mago santo pode rasgar o tecido do espaço-tempo e viajar entre diferentes mundos e dimensões, mas o mundo atual não acredita nessa bobagem. Mas nosso garoto então lembra de como ele acordou neste mundo, e percebe que pode ter alguma ligação com isso. E além do mais, seu professor não acredita em magia espacial, então ele não conseguiu mais informações. E de repente alguém chega e pergunta se Blair ainda está lendo, e o protagonista diz que esse é o administrador, e ele responde que vai continuar lendo. No dia seguinte é mostrado que Blair ficou a noite toda estudando, e então ele abre a porta da sala de aula, e já tem uma multidão de gente conversando, e todos estão fofocando sobre o evento passado, sobre a magia de Blair ser grande e poderosa, e outros alunos estão dizendo que ele estava apenas escondendo a sua força, e as meninas estão dizendo que se você prestar atenção o garoto até que é bonitinho, e na frente dele Isabelle está sentada, e é claro que ele se pergunta por que ele está sentado em uma posição tão sedutora. E o nosso garoto cobre os olhos dizendo que não consegue olhar para o rosto de Isabelle. E ela diz que é muito inesperado que ele seja a pessoa de quem Brittany estava falando esse tempo todo. E Blair tenta dizer que tudo isso é um mal entendido. E ela grita chamando o garoto de pervertido. E sua fúria está se transformando na forma de magia. Então ela começa a invocar um feitiço bola de fogo. Nosso garoto tenta se defender de algum jeito, mas logo ele percebe que nada atingiu ele. Porque felizmente sua professora chegou a tempo impedindo Isabelle de fazer alguma coisa. E Brittany diz que é proibido usar magia dentro da sala de aula, a menos, é claro, que seja permitido por um superior. A menina diz para ela ouvir o que tem a dizer, mas Brittany fala para Isabelle ficar quieta e diz que estava procurando por ele. Daí então ela manda ele ir para o escritório dela, e Brittany também diz que a garota deveria ir com eles. Nesse momento Blair se sente orgulhoso, mas também quem imaginaria que ele seria tão reconhecido? Os três vão embora e logo a porta se fecha. O valentão confuso pergunta o que raios aconteceu aqui. E dentro do escritório da professora Blair é sincero
sincero pedindo desculpas por suas atitudes, e diz que tudo que aconteceu antes foi um mal-entendido e muita coincidência. E Britney fala que o garoto foi descuidado e pede para Isabelle não se incomodar. E ainda com essa personalidade arrogante, ela aceita as desculpas. E um pouco desanimada, a professora diz a Blair que seu poder mágico está além de sua compreensão, e como prometido, ela não vai mais persuadi-lo, mas ela pergunta como ele conseguiu fazer isso e se ele poderia ensiná-la. E nosso menino diz que simplesmente aconteceu e diz que tem uma pergunta sobre magia. E com uma carinha de feliz, ela diz que o protagonista pode perguntar qualquer coisa, e ele então pergunta se é preciso usar gestos e recitar magia para invocá-la. Isabelle diz que essa pergunta é muito idiota porque até uma criança sabe disso. E de qualquer forma, nosso protagonista continua perguntando se todos os magos são iguais. E Britney diz que não importa o nível, para invocar magia é preciso gestos e recitá-la. E os únicos que não precisam disso são os deuses. E Isabelle diz que sua professora não precisa responder uma pergunta tão ridícula com tanta seriedade. Nosso garoto percebe que ele é diferente e talvez consiga fazer coisas incríveis. E o principal motivo dele pensar isso é porque ele não é deste mundo. Britney continua explicando que isso é senso comum, e se Blair quer ser um grande mago, ele deve memorizar livros de teoria. Mas não foi por isso que ela chamou ele para seu escritório. No momento, vamos encerrar por aqui. E se você quer a continuação, deixa o likezão.